Olá, sexto ano, bom dia, good morning. Como vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês têm uma aula de inglês, uma aula de ciências, duas aulas de gramática e uma aula de matemática. Seguindo nesse vídeo, você assistirá às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de ciências com a Miss Val, a terceira aula de gramática com a Miss Cristiane e a quarta aula de matemática com a Miss Josane. Eu espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas aqui no canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Se você deseja assistir apenas uma disciplina específica, basta você ir aqui na descrição desse vídeo. Estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma das aulas começa. Ao clicar, você será direcionado para aquela aula. No mais, eu espero que você esteja também participando da sua turma lá no Google Classroom e assistindo às nossas videoconferências, que são plantões de dúvidas. Então, se há dúvidas sobre algum conteúdo, anote, veja no seu horário que dia será o plantão de dúvida daquele professor e converse com ele online. Ou o procure lá na sua turma, dentro da plataforma do Google Classroom. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Podem me mandar uma mensagem, nos procure em nossas redes sociais. Estamos à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. No mais, desejo a vocês um bom dia e uma ótima aula. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo bem, galera do sexto ano? Para a nossa segunda aula dessa semana, eu rebusquei o conteúdo da aula passada, que era sobre o let's, ok? Essa forma de fazer uma sugestão em inglês, e dei uma aprofundada nesse conteúdo, ok? Não fugindo do conteúdo do livro, mas vamos lá. Accepting and declining. Accept, essa palavra me parece similar com o português. Aceitar? Correct. Decline. Decline já não faz muito sentido pra gente, não faz um match com a palavra em português. Que seria recusar. Ou falar, não. Ok? Então, como é que eu vou utilizar accept and decline no conteúdo de let's? Lembra que eu falei pra vocês que é uma sugestão. Repeti segundos atrás. Suggestion. Let's go to the movies. É uma sugestão. Vamos ao cinema? Let's go to the movies. Good. Só que aí temos contextos diferentes. Eu posso aceitar ou eu posso recusar dar um bolo ali na pessoa, ok? Mas um bolo educadamente. Então, como é que eu vou fazer esse tipo de assimilação? Vamos lá. First, eu separei para vocês 3 formas de accept, super bacana, vou aceitar ir ao cinema. E de decline, vou recusar. Ok. Accepting. Good idea. Boa ideia. Sounds great. Soa bem isso daí, hein? Legal. Let's go. Vamos. Alright? Então nós temos 3 formas super bacanas de aceitar. Isso serve para qualquer tipo de sugestão, não somente com let's, ok? Então qualquer sugestão que for dada em qualquer momento, vocês podem usar essas 3 formas de accept, de aceitar. Porém, vamos lá para o decline. Quando eu quero dizer que não, eu tô cansado, mesmo que não seja verdade, vamos utilizar as seguintes expressões. Óbvio que tem outras expressões, mas hoje eu trouxe 2 para vocês, pra gente não misturar muita coisa. A primeira, sorry, maybe some other time. Oh, desculpa, talvez outra hora. Sorry, I'm a little tired now, maybe later. Oh, desculpa, eu tô um pouco cansado agora, talvez depois. Então essas são 2 formas educadas de se decline, de recusar uma sugestão ali, ok? Então, o que vocês vão ter que fazer para mim de acordo com accepting and declining? Vamos lá. No caderno de vocês, eu quero que vocês criem 2 diálogos pequenos
Como vocês viram, não tem muita fala. Eu dou uma sugestão e depois dessa sugestão eu vou accept ou decline. Então eu preciso ali de duas pessoas, digamos assim, para a gente fazer um diálogo simples. João e Joaquim. O João vai falar let's alguma coisa. Lembra que eu passei para vocês? O let's mais o verbo na forma básica, na forma de base, depois mais um complemento, que vocês quiserem, ok? E depois eu vou ter o Joaquim lá, accepting ou declining, então fica a escolha de vocês. Ou ele pode aceitar dizendo somente, oh, good idea, sounds great, let's go. Ou ele pode decline, oh, sorry, maybe some other time. Então o objetivo, vocês vão criar 2 diálogos pequenos entre 2 pessoas e fica a escolha de vocês, accept ou decline. E aí vocês vão colocar 2 sugestões diferentes. Oh, let's go to the movies, let's go to Caldas Novas, let's go to Beach Park, let's go to, I don't know, many other options, muitas são as opções e fica ao critério de vocês. Então, 2 diálogos pequenos, accepting and declining. Ok? Até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. As rochas e o solo, meninos, da página 22, que é o capítulo 5 do módulo 2. Nós vimos lá que a crosta terrestre, ela é formada por crosta continental e crosta oceânica, né? E aí essa crosta, ela é formada por rochas. Nós vemos, né, a utilização dessas rochas, né, por escultores, por artistas, né, que foram utilizando essas rochas por milhares de anos, né? Se a gente pegar lá no livro de vocês mesmo, nós temos lá uma escultura feita por Aleijadinho, na cidade de Ouro Preto, né? Então, ele pegou e fez essa escultura lá. E nós temos também uma pintura lá de Michelangelo, né? Uma pintura, né, em blocos de mármore. Nós temos muita utilização, né? Temos também, né, as pirâmides lá do Egito, né, que foram feitas para servir de túmulo para os faraós. Temos as ruínas de Machu Picchu, né? Então todas elas aí foram utilizando rochas. E aí eu começo falando para vocês o que são rochas, né? Rochas é um conjunto de substâncias, né, de minerais unidos entre si que vão constituir uma grande parte da crosta terrestre e da costa oceânica. Então, vai ser o agrupamento de minerais, 2 ou mais minerais, né? Existem a classificação das rochas de acordo com a sua formação, e essas rochas, elas podem ser magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Nós temos aí a geologia, né, que é a parte da ciência que vai estudar essa composição dessas rochas, né? E essas rochas que vai permitir a formação dos solos, né? E juntamente com as condições climáticas para a nossa habitação, né? Para a nossa sobrevivência. Então, nós temos, né, muitos minerais que formam essas rochas. Nós temos... qual que é a diferença entre rocha e pedra? É a mesma coisa? Gente, rocha é um agregado natural, né? Composto por alguns minerais. E pedra é um pedaço solto da rocha. É como se rocha fosse... não. Rocha é algo maior. Pedra é o pequeno, tá? Então, quando a gente vê um bloco enorme, né? Numa montanha, como que eu posso dizer? Uma escultura natural, né, de rocha, é rocha. Pedra é essa pedrinha que a gente pega aí pequenininha, porque ela é um pedaço de rocha solto.
A formação das rochas, né? As rochas, elas são formadas por minerais. E o que é minerais, professora? Minerais são elementos ou substâncias químicas que, por meio de processos geológicos, vão se formar e continuam formando os vários ambientes da Terra. Quando a gente fala lá assim, ó, na fotossíntese, que a raiz da planta absorve água e sais minerais, né? Esses minerais, eles estão no solo, certo? É o mesmo que compõe as rochas, tá? Então, só destacando novamente, as rochas são classificadas em 3 tipos: magmáticas ou ígneas, sedimentares ou estratificadas e metamórficas. Eu dividi essa aula em 3 etapas. Eu tinha passado ela toda, mas ela tinha ficado muito grande, estava pesada, e aí eu dividi ela em 3 partes. Então, na aula de hoje, nós vamos ver só as aulas magmáticas. Desculpa, as rochas, eu falando aulas. Só as rochas magmáticas, tá? Aí eu vou parar na sedimentar e depois nós temos a sedimentar e a metamórfica, eu vou deixar junto. Então, as rochas ígneas ou magmáticas, né? Essas rochas, elas se originam do magma, né? Já é designação lá do nome. Quando ela se torna sólido, então ela vai originar esse tipo de rocha. Pode acontecer de 2 maneiras, tá? A formação dessa rocha ígnea ou magmática. Ela pode ser proveniente de quando o magma, né, acontece uma erupção vulcânica e ela atinge a superfície da Terra e ela se resfria e solidifica. Assim, ela vai formar um basalto, ou ela pode originar, né, também da atividade vulcânica, mas que ela é depositada no interior das rochas, dentro da crosta, e ela se solidifica, certo? E aí ela vai formar um granito. Então, nós temos esses 2 processos de formação da rocha ígnea, certo? Que são as rochas a partir do resfriamento da larva, já na superfície terrestre, e nós temos a outra que vai solidificar também dentro lá da crosta ainda, né? O livro de vocês traz as rochas ígneas lá na página 24. Então, nós temos tipos de rochas magmáticas. As rochas magmáticas, nós temos o basalto, as pedras póneis e o granito. Nós vamos destacar essas 3, tá? Lá na página 25 do livro de vocês tem, eu gostaria que vocês destacassem ela também. Então, eu tenho basalto, pedras póneis e granitos. Lembrando que o basalto, tá? E as pedras póneis, elas se formam na superfície da crosta terrestre, com a solidificação da lava. Já o granito, ela vai formar no interior da crosta, pelo lento resfriamento e solidificação do magma. Não esqueçam essa diferença, tá? Os tipos de rochas, né? O primeiro é o basalto, ela é uma rocha escura, bem escura mesmo. É encontrado em 2 principais tipos de minerais, né? Ele é encontrado nele o feldspalto e o piroxênio. E ela também, gente, é uma rocha muito rica em ferro e magnésio, tá? Algumas também vai ter apresentação, a aparência, né, de cinza escuro ou castanho. Esse tipo de rocha ele é muito utilizado na pigmentação de calçadas, né? Aí eu coloquei aí um exemplo para vocês aí do basalto em calçadas. Aí eu tenho, olha, ela é escura, é uma imagem bem parecida com a que vocês têm no livro. E agora as rochas, as pedras póneis, né? Que é uma rocha também magmática. Ela é leve e porosa, elas lembram esponja. Essa é muito utilizada ainda em salão de beleza para poder lixar os pés. Então, você encontra ela no supermercado, às vezes, e ela em loja de cosméticos, tá? Se forma com rápido resfriamento da espuma da lava e ela é rica em gases. Ela não é pesada, ela é super leve. Então, essa daí, a pedra póneis, ela é feita do resfriamento da espuma, tá?
elas liberam gases e aí formam esses porozinhos, ela é bem porosa. Ela flutua na água, tá? Ela é boa para polir objetos e caliosidades. Ela também é usada para amaciar a pele, principalmente do pé, deixa mais macio. Depois vocês tiverem oportunidade, quando o comércio estiver aberto, dá uma olhadinha lá. Quando a gente retornar também, a gente leva para vocês verem. Os tipos de rochas magmáticas, agora o granito. O granito, ele é uma rocha que vai se originar, gente, da decomposição do magma no interior da crosta, certo? Ele pode apresentar várias colorações, pode ter branca, cinza, rosa ou azulada. Ele é composto por 3 minerais: o quartzo, o feldspalto e a mica, certo? Ele também é utilizado na fabricação de monumentos e no revestimento de prédios, paredes, mesas, pias, alicerces e entre outros, tá? Ele é bastante duro e resistente à fragmentação, então ele não fragmenta com facilidade. E ele também é utilizado, né? Eu coloquei aí para vocês também na confecção de bancadas. Então, aí nós temos exemplo aí de um granito. Meninos, tá aí, ó, calçada e pia feitos de basalto. Não é basalto, não, é granito, tá? Foi esse o erro gigantesco aí. E aí vocês me desculpem, que não é basalto, é granito. E aí eu gostaria que vocês fizessem a leitura da página 23 até a 34 e escrever no caderno a diferença entre rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas, tá? Destaca a diferença e coloca os 3 principais tipos de rocha de cada um. Acabamos de aprender que as magmáticas é pelo resfriamento do magma, não é isso? E que elas têm 3 tipos: basalto, granito e pedra pones. Aí agora eu quero que vocês destacam para mim as rochas sedimentares, certo? Que ela vai sofrer pela ação do intemperismo. Depois, aí vocês vão destacar para mim 3 tipos de rocha. O livro de vocês já traz a calcária, o arenito e a argilosa. E por fim, eu quero a rocha metamórfica, tá? Vai me falar o que ela é e os 3 exemplos que o livro de vocês também traz: mármore, ardósia e gneiss. Tá ok? Então, até a nossa próxima aula. Essa é a tarefinha de casa, viu? Tem que fazer no caderno. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril, seguindo aí o nosso horário oficial de aulas, nós temos aí 2 aulas de gramática, tá, meninos? Então, nós iremos dar seguimento a uns exercícios, a um conteúdo que vocês fizeram exercícios na semana passada, tá? Quem participou da nossa live dessa semana pôde acompanhar algumas explicações referentes a este conteúdo: letra, fonema e dígrafo, tá? Quem participou da nossa live, que foi na quarta-feira. Nós tivemos uma live em que os meninos participaram, eu passei algumas explicações, nós resolvemos algumas dúvidas, tá? Por isso que é importante estar participando sempre das lives, né? Ela tem um peso relevante aí com relação à participação, à compreensão de conteúdos, à presença, tá? Então, vamos, né, eu espero que vocês, os que não participaram, se organizem aí para poder participar e acompanhar as explicações, os exercícios, tá? Esse contato em estar vendo o professor, os colegas, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aí letra, fonema e dígrafo. Esse conteúdo, ele começa na página 29 do livro de vocês.
lá no finalzinho da página 29. Então, eu peço aí que vocês abram o livro aí de vocês na página 29, tá? Página 29. Letra, fonema e dígrafo. Então, aqui, né, nós vamos verificar, nós vamos entender, estudar, fazer essa diferenciação, né, do que seja uma letra, um fonema e um dígrafo, tá? Bem tranquilo, não é um conteúdo difícil, só precisa ter um pouquinho de atenção para que, né, para que vocês consigam fazer essa diferenciação. Então, vamos lá, meninos. Ler aqui com vocês essa tirinha. Papai, a mamãe tá pedindo ajuda. O calo enclecou. Enclencou. Ela acha que é água no calbulador. O segundo quadrinho. E desde quando ela manja de mecânica? E a mãe tá aqui. Aqui nós temos algumas palavras aqui em destaque, né? Elas estão com a letrinha, né, em negrito aqui. Essa é a tirinha. Então, na fala, as palavras são representadas por sons que possuem significados. Na escrita, os sons das palavras são representados por determinadas letras. Antes de passar aqui para fazer essa leitura, nós até lemos aqui, todos os alunos que participaram da live leram essas palavras em voz alta. Voltando aqui nessa tirinha, quando eu fui pronunciar calo, enclencou, né, isso aí, né, eu até tive uma dificuldade de pronunciar o enclencou, porque é um tipo de som que nós não utilizamos tanto, né, nessa formação. Enclencou, né? O carro encrencou. Parece até um trava-línguas, né? E o calbulador, né? Carburador. Então, houve aí uma troca de quê? De letras. Trocou-se o quê? O R pelo L, que é uma característica aí, né, do personagem Cebolinha. Então, vamos aqui. Então, eu tenho carro, eu tenho calo, eu tenho caro, caco, caso, cacho, cabo e caio. Então, quando pronuncia-se essas palavras, né, existe uma diferença aí no significado entre elas, né? E essa diferenciação, ela é marcada por uma única unidade sonora, né, um som. Eles estão em negrito, aqui R, L, R, C, S, CH, B e a vogal I. Então, aqui, quando você fala em unidade sonora, é o mesmo que som. Então, a diferença de sentido de todas essas palavras dá-se pelo quê? Pelos os diferentes sons que cada letra, cada dígrafo produz. Então, esses sons, essas unidades sonoras que as letras, os dígrafos produzem ao ser pronunciados, quando você produz um som, você está pronunciando uma palavra. Então, esse som, ele é chamado de fonema. Então, tudo que é relacionado a sons dentro da língua portuguesa, nesse caso aqui nós estamos estudando as palavras como um todo, é chamado de quê? De fonema. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra fonema, você faz o quê? Né? Você faz essa ponte aí, esse elo entre o significado que é de som. Então, o fonema, né, ele é o que? A unidade sonora. São os sons que as letras, os dígrafos, produzem ao ser pronunciados. Quando você pronuncia um dígrafo, uma letra, esse som que é produzido é chamado de fonema, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a letra. Antes de passar para a letra, todas as vezes que você for fazer um exercício, fazer uma separação, que você queira
dizer que aquela letra, na verdade, não é uma letra, é um fonema, você tem que colocar ele separado por duas barras inclinadas. Então, tudo isso aqui, ó, meninos, que está aqui, tá dividido aqui por barras, são fonemas. Eles foram divididos aí por barras inclinadas. Se eles estiverem soltos, se não tiver essa separação por barras, você não pode classificá-lo como fonema. Aí, ele vira o quê? Uma letra, tá? Os fonemas, eles são representados por letras. É importante não confundir letra com fonema. A letra é a menor unidade gráfica da palavra escrita, ou seja, o que está escrito, o que está no papel. E o fonema é a representação sonora que é utilizada onde? Na fala. Então, vamos pegar aí uma situação para você fazer essa conexão aí de sentidos, né, de significados, do que seja letra e do que seja fonema. Fonema é o que você escuta. Ele é representado sim no papel, mas por barras. Mas o fonema é o som, é aquilo que você escuta ou que você emite ao falar. E a letra é a unidade gráfica, ou seja, o que está escrito, o que está na escrita, o que está no papel. É como se fosse assim, a letra você consegue pegar, né? Tem um papel escrito aqui, você consegue passar a mão, né? Você consegue pegar, você consegue tocar. E a unidade sonora, que é o fonema, você consegue só ouvir. Você consegue transcrevê-lo, né, pelas barras, mas ele está relacionado ao plano da fala e da audição, porque ele é um som. Então, essa é a diferença entre fonema e letra. Tranquilo? Nossa próxima live de gramática, que vai ser na quarta-feira, amanhã, vou focar novamente com aqueles que estiverem presentes na live, essa separação do que é letra, do que é fonema, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre dígrafo, tá? Vocês precisam ter muito claro essa diferenciação, até para responder os exercícios e para não esquecer, porque futuramente vocês irão aprender outros conteúdos que, né, pode ser que tenha algum tipo de conexão com esse conteúdo, tá? Aí aqui, o exercício, antes de passar aqui pro dígrafo, meninos, o exercício, ele vem pedindo, nós fizemos uma parte desses exercícios na live. O que ele vem pedindo aqui? Ele pede o quê? Primeiro ele faz uma pergunta, ele fala o seguinte: será que o número de letras que forma uma palavra sempre corresponde ao mesmo número de fonemas? Leia em voz alta as palavras a seguir. Em seguida, escreva o número de letras e de fonemas de cada uma dessas palavras. Veja o exemplo. Então, primeiro, ele faz esse questionamento. Será que uma palavra ela tem o mesmo número será que o mesmo número de letras é o mesmo número de fonemas? Nós vamos descobrir aqui que não. Olha pelo exemplo. Pessoa tem 6 letras. Porém, pessoa tem o quê? 5 fonemas. 5 o quê? Sons que são pronunciados. Por que são 5? Porque quando nós temos um dígrafo, um SS aqui, ele é pronunciado apenas uma vez. Então, as duas letras representam apenas um som. Então, por isso que aqui nós temos 5 fonemas e não, 6 fonemas. Porque nós não estamos fazendo a representação das letras, mas nós estamos fazendo a representação do som. Então, é isso que vocês irão fazer nesse exercício. Então, você vai fazer a separação aqui por hífen, tá? Das letras, vai contar quantas letras tem, dá um ponto e vírgula, puxa as barrinhas e vai contando quantos sons foram emitidos ao pronunciar tal palavra, tá? Lembrando que os sons, a representação é diferente. Por exemplo, churrasco. O CH tem som de quê? De X. Então, quando você vai fazer a representação aqui desse som, você não vai colocar o CH. O CH é letra, tá? Mas o fonema, ele vai ser o quê? A letra X, porque CH aqui tem som de X.
bom? Então, vocês vão se atentar a essa questão sonora, dos sons, né? A letra que tem aqui na palavra, ela consegue representar o som ou ela é diferente? Nesse caso aqui é diferente. E aí aqui nós temos um outro dígrafo, né, que conta como um som apenas, e o CH também, tá bom? Seguindo aí tem o táxi e o caderno. Seguindo aí as explicações, nós temos aí, por meio dessa atividade, podemos observar que algumas palavras utilizam duas letras para representar só um fonema. Essa combinação de letras recebe o nome de dígrafo. E existem dígrafos consonantais, como no caso das palavras pessoa, churrasco, palha, parque, guia, piscina, né, desça, exceto, tá? E dígrafos nasais, né, que eles têm aqui em destaque? A letra M e N. Indica que a vogal anterior tem um som nasal. Lâmpada, manta, sombrio, fundo. Quando você pronuncia essas palavras, o som, né, ele passa pelo nariz. Lâmpada, manta. Por isso que ele falando sobre essa questão do som nasal. Então, nós temos aí dígrafos consonantais e dígrafos nasais, tá? E aí tem os exemplos aí que nós lemos agora. E aí, aqui, seguindo aí o conteúdo que tem no livro de vocês, tem os exercícios para que vocês façam aí agora, tá? No número 1, pede para você completar as frases com a palavra entre parênteses. Então, tem as palavras aqui entre parênteses e você vai completar aí, né, as frases. A número 2, o exercício de número 2, ele vem pedindo o quê? Para você ler o poema, tá? Da Marina Colasanti. Ele tem o poema e depois você vai responder as questões. Então, letra A, o que diferencia as palavras destacadas no poema? Que palavras destacadas? São aquelas palavras aqui que estão em itálico. O que é itálico? Aquele movimento pro ladinho, assim, que a letra vem escrita. Você vai falar o que diferencia essas letras. B, faça com o colega o exercício puxa a palavra. Não tem colega aqui, né, nesse momento. Mas você pode fazer, você vai fazer esse exercício aí, tá? Aí amanhã na nossa live, nós vamos fazer esse exercício virtualmente, mas você precisa estar com ele pronto, tá? Depois passe para seu colega para que ele também forme outra palavra. Então, o que tá pedindo? Para você escolher um par de palavras e formar outra palavra, trocando um fonema, ou seja, um som. Então, você pode fazer, tá? Sozinho aí, né? Essa escolha aí de palavras e formando outras. E aí, durante a live, nós iremos o quê? Nós iremos fazer esse exercício, tá bom? Exercício de número 3. Leia as frases a seguir e sublinhe em cada uma delas a palavra que sofreu modificação em um fonema, fazendo com que a frase perdesse o sentido. Em seguida, escreva a palavra correta. Olha a questão do enunciado. Você vai ler a oração, a frase, vai sublinhar em cada uma delas a palavra que sofreu modificação de um fonema, fazendo com que essa frase perdesse o sentido. E em seguida você vai escrever o quê? Ela de forma correta. Vou ler a frase da letra A. Tá bom? Luiz sempre prende afora e chega atrasado para a aula de inglês. Então, não é fora, gente. Qual palavra? Ai, nossa, meu lápis aqui ficou esquisito. Minha letra aqui com esse... Ora. Nossa. Vocês entenderam, né? Então, não é fora, é o quê? É hora, tá? E vocês irão fazer essas correções aqui no exercício, na letra B, na letra C e na letra D. Seguindo aí, meninos, nós temos aí um exercício para casa. Vocês vão fazer em casa, já estou em casa, né? Então, letra A, leia a seguir o trecho de um poema. No silêncio sombrio, cela
num sonho os sons, que não darão nenhum pio. Agora releia o trecho em voz alta e identifique que som predomina nele. Então, você vai fazer essa mesma leitura em voz alta e vai identificar qual som que predominou, ou seja, que ficou mais em evidência. Depois, na letra B. Em sua opinião, por que a palavra em destaque foi grafada dessa forma? É uma resposta pessoal, mas você tem que dar embasamento gramático, né? Ou seja, diante das nossas considerações, das nossas explicações que foram feitas agora, você vai responder que é a sua opinião, você tem que dar embasamento, você tem que comprovar a sua resposta com alguma teoria aí da gramática, tá? Desse conteúdo que nós estamos estudando. Letra C. Qual palavra apresenta um dígrafo formado pelo som predominante do poema? Então, você vai falar aí qual palavra tem esse dígrafo que é formado por um som predominante, ou seja, aquele que ficou mais em evidência. E o exercício de número 2, né, as palavras a seguir são formadas por dígrafos que respondem às adivinhas. Relacione cada uma delas à respectiva adivinha. Então, aqui nós temos as adivinhas. E aqui nós temos palavras, o quê? Que respondem essas adivinhas. E aí você vai, né, respondê-las aqui. Essa aqui é o número 1, número 2. Tá? Esses são os exercícios. E aí, meninos, eu vou deixar para vocês, né, já está lá, inclusive, uma lista de exercícios no Google Classroom. Essa lista de exercícios é referente a esse conteúdo, letra, fonema e dígrafo. Tá? Então, vocês podem responder essa lista hoje, que amanhã, durante a live, nós iremos corrigi-la, tá? Eu irei corrigir essa lista durante a live, tá bom? É uma lista tranquila de exercícios, tá? Não tem impressora, o professor não tem como imprimir, não tem problema. Você pode pegar aí as perguntas, você pode fazer essa cópia até mesmo para treinar aí a caligrafia, né? Para com a caligrafia bonita e legível, tá? Mas eu não quero, mas eu tenho impressora, eu posso imprimir? Pode, imprime, responde e cola no caderno, fica a seu critério, tá bom? Meninos, beijo para vocês. Até amanhã durante a nossa live, tá? Tudo de bom para vocês, bons estudos e até! Olá, vamos lá, mais uma aula de matemática. A proposta é que façamos os exercícios da página 16. A Isadora já começou a resolver aí numa live. Achou o máximo, né, Isadora? Então, vamos agora na página 16, todos juntos. O exercício pede o quê? Ele mostra um quadro e fala, complete o quadro a seguir, escrevendo os cálculos correspondentes. Ele deu a primeira linha prontinha. N, aqui vale 16. Aí, ele colocou o N depois dentro de um radical e o 16 vira o radicando. Fica a raiz de 16. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 16? 4. Na próxima coluna, 2 vezes N. Lembrando que o meu N é o 16. 2 vezes 16.